Deus, glória a Deus. Irmãos, aí na tela de vocês da live estão passando os nossos dados bancários, para você que quer ofertar na obra de Deus, continuar ajudando, contribuindo para que esse culto também continue alcançando vidas. A nossa chave do Pix é o nosso e-mail, que é ofertas@aclivre.com. ofertas@aclivre.com. Toda ajuda é muito bem-vinda. Que Deus também possa abençoar e multiplicar na vida da nossa Irmandade para que a gente alcance muitas e muitas vidas mais, compartilhando aí do amor de Deus por onde nós passarmos. Aqui na igreja, os envelopes estão nos bancos. Se alguém precisar passar cartão de débito ou crédito, pode procurar a irmã Eliana ali na portaria. Em seguida, nós vamos orar e apresentar a Deus as ofertas para a gente seguir para a palavra. Tá bom? Estamos todos prontos? Vamos nos colocar em pé para a gente orar, irmãos? Bem rapidinho. Aí já permanece em pé para a gente poder ler a palavra de Deus. Senhor, agradecidos nós te somos por ter nos trazido na tua casa e pela oferta do teu povo que nesse momento está fazendo pela internet, aqui presencialmente na igreja. Senhor, e outros mais que assistirão essa live, essa transmissão, também farão as suas contribuições. E nós pedimos que Deus os abençoe e faça de suas vidas um testemunho vivo do amor de Deus derramado sobre todos nós. Recebe no céu as nossas ofertas, que elas sejam bem aproveitadas e que o Senhor também possa ser glorificado com tudo isso. É o que pedimos, em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Permaneçam em pé, irmãos queridos, por favor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis, no capítulo 1, nós leremos a partir do verso 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, no versículo 13. Ó, Dotão, acho que dá para pôr aí, ó. Consegue pôr aí para gente? 1 Reis, capítulo 1, verso 13. Quer mandar o que eu colocar aí na tela para vocês? Frio, mandando. Glória a Deus. Gente viva sente frio assim mesmo. 1 Reis, capítulo 1, verso 13. Irmãos, antes dessa leitura, me passou, tem várias instituições sérias que estão fazendo arrecadação para essa calamidade que houve no estado da Bahia. Então, procure uma instituição séria, é fácil de você conseguir ver uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem ajudado bastante esse povo. Procure, irmãos, locais de arrecadação de alimentos, de roupas, e faça a sua parte como cidadão, como cristão, e vamos ajudar esse povo que está passando por esse momento tão difícil. Tivemos ontem ainda boas notícias de que a água, o pior parece já ter passado, mas ficam os resquícios, fica depois toda a destruição, toda a perda daquele povo. Então, o que a gente puder fazer para ajudar, não só com orações, mas também contribuindo materialmente, eu tenho certeza que Deus se alegrará com isso. Tenho certeza que Deus vai ficar muito feliz de ver o carinho que nós temos uns com os outros, tá bom? Era para avisar antes, mas não tem problema. É bom que essa palavra depois é replicada muitas vezes, fica esse aviso muitas vezes aí, para que muita gente escute. Vai e entra o rei Davi e diz-lhe: não juraste tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda aí falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. E entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisag, a sunamita, servia o rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei e disse o rei: que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E agora, ó rei, Senhor meu, tu não o sabes.
Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. A tia do Espaço Kids veio trazer a irmã Helena de volta aqui para a irmã Dani. Veio sem óculos, sem véu, toda descabelada. É isso que a Helena provoca nas pessoas. Em casa é a mesma coisa. Não se assombra não, irmã Mônica. É assim mesmo. Santo Deus. Irmãos, essa é uma leitura bastante extensa. Então, para que não fique cansativo, muito embora a palavra de Deus é sempre maravilhosa, mas um pouquinho de tempo, a gente tem bastante tempo hoje, graças a Deus o culto está mais tranquilo, menos coisas para fazer, então sobra mais tempo para a palavra, mas a gente não quer com isso também ficar cansando a irmandade, de maneira nenhuma. Esse Adonias era meio irmão de Salomão. E ele era mais velho que Salomão, filho de Davi. Ou seja, evidentemente que ele nasceu primeiro. Então, irmãos, a sucessão do reino sempre se dava pelo filho mais velho. Então, o rei já era natural. O rei morria, o filho mais velho assumia o lugar dele. Então, isso era natural que acontecesse, desde que o rei não mudasse essa palavra. Ele era o rei, então ele tinha poder, e era natural que isso acontecesse desde que ele quisesse. E ele viu, Deus colocou no coração de Davi alguma coisa especial a respeito de Salomão. Isso não quer dizer que ele não amasse Adonias, nem os seus outros filhos. Mas Deus colocou alguma coisa no coração dele, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então ele era dirigido, ele era influenciado diretamente pelo Espírito Santo para tomar as atitudes que tomava. E o Senhor já tinha colocado no coração dele. E ele prevendo que poderia se esquecer, que ele sabia que iria envelhecer, porque Deus tinha prometido a ele muitos dias, ele sabia que seria próspero, ele foi e falou para Batseba, para a mãe de Salomão, olha, teu filho vai ser rei no meu lugar quando eu me for. E de fato ele esqueceu, mas a mãe de Salomão não esqueceu. Quando Davi envelheceu bastante, ficou bem velho, a palavra fala que ele morreu velho e farto de dias, ou seja, viveu até cansar, viveu bastante. Então ele foi perdendo a ingerência sobre o reino. É muito natural. Estava bem velho, já certamente a mente já não era mais a mesma mente, a força do corpo, certeza que não era a mesma, tanto que arrumaram para ele uma mocinha jovem chamada Abisag, para que ele deitasse no colo dela e ela aquecesse ele que nem uma mãe aquece uma criança, porque ele sentia muito frio. E olha que aquele lugar é quente. Então ele foi deixando, irmão, o reino foi sendo governado pelos seus homens, pelas suas pessoas de confiança. E é nessa hora, no momento de fraqueza, no momento que você está vulnerável, que você está desapercebido, é que o nosso adversário vem e ataca. No rebanho de ovelhas, de animais, de cervos ou qualquer animal assim, que serve de caça, o leão, o tigre, o guepardo, a onça, ele ataca o mais desapercebido, o mais distraído, o mais doente, ou o menorzinho, o mais novinho, que consegue correr menos. Que o Senhor coloque em nós essa noite um espírito de atenção e vigilância na sua presença. Para que o adversário nunca ache a gente desapercebido. O Senhor te coloca essa noite um espírito bem atento. Para você estar sempre alerta, olhando tudo. Não precisa ficar neurótico, paranoico, mas está sempre atento. Não precisa achar que o mundo está conspirando contra você, que existe um plano infalível para derrubar a tua vida. Até existe um plano do adversário, mas ele não é infalível. Infalível é o poder de Deus na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Então, queridos irmãos, Adonias viu que estava fácil, falou, meu pai não está nem aqui nem acolá. Está velhinho e eu vou tomar de assalto aqui esse reino. Certamente ele sabia da promessa sobre a vida de Salomão, mas ele reivindicou a sua primazia, a sua primogenitura. Ele era mais velho, pelo menos mais velho do que Salomão, e falou, não, eu que vou ser rei. Não falou com ninguém, irmão. Ele se intitulou rei. Corrompeu algum dos sacerdotes, corrompeu algum dos grandes, e falou, ó, é assim, assim, assado. É uma política pura, irmão. Esse texto aqui é uma história política pura, 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 pura. Parecido com o impeachment da Dilma, parecido com o impeachment do Collor.
Foi mais ou menos a mesma história. Alguém querendo poder no lugar de alguém. Mas o Senhor te promete uma coisa por essa palavra: o teu lugar ninguém ficará nele. Seja na empresa, seja na vida, na tua posição aqui é tua, espírito estranho nenhum, força estranha nenhuma vai tomar o teu lugar. Pode dar glória a Deus, irmão. Pode ficar sossegado, que o que é teu, o adversário não põe a mão. Queridos irmãos, e ele conversa com um, conversa com o outro, e eles mais do que depressa aceitaram uma parte, que nem todos se corrompem, tem sempre alguém que fica firme, e foram para algum lugar, festejaram, se alegraram, e ele foi, portanto, por eles, intitulado rei. Isso já era uma discrepância, porque era rei com um rei vivo. Isso até se daria se o rei assim quisesse. Olha, eu estou abdicando do meu trono, porque eu já estou velho, eu vou ficar aqui um rei de conselho, um rei, enfim, eles têm um nome que eu esqueço, mas vou ficar aqui de lado. E você vai ficar reinando de fato. Mas ele não fez assim. Mas o adversário é ousado, irmão. Ele grita para ver se você corre. Se ele gritar e você correr, ele ganha. Mas a palavra diz, resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Quando ele gritar, irmão, você berra. Quando ele berrar, você cobra ele de pau. E Deus vai te abençoar, você é vencedor, no nome de Jesus. Então, queridos irmãos, souberam dessa trama, de todas essas coisas. Queridos irmãos, os profetas foram falar com Batseba, com a mãe de Salomão. Você não está sabendo o que está acontecendo? Ela estava bem tranquila, falou, não estou sabendo. O outro filho de Davi reina, já se intitulou rei. Ela falou, mas como isso? Como ele foi fazer uma coisa dessa? Ele falou que meu filho seria rei. Tá aumentando um pouquinho agora, eu estou com frio também. Enquanto era só dano, não tinha problema não. Mas como pode isso? Davi prometeu que o meu filho seria rei. Eu falei, eu não sei se Davi deixou ou não deixou. O fato é que ele é rei. Mas do mesmo jeito que aparece gente ruim para te atrapalhar, aparece gente boa para te ajudar. O profeta disse a ela, olha, o Davi não te prometeu? Prometeu. Então você vai lá diante. E ele instruiu, os irmãos leiam com calma em casa. É muito boa essa leitura, muito bonita essa história, bacana. É uma história de vida, de pessoas comuns com deficiências comuns. Aqui você não vê nenhum agir espiritual no sentido literal da coisa. São pessoas acertando coisa de pessoas. Era a posição do trono e todo mundo queria, mas era para um só. Aí sim, para aquele a quem Deus escolheu. Uns correm atrás, outros querem muito, mas tem aquele que Deus escolhe. Você é escolhido de Deus. Você nem crente não queria ser. Nem servir a Deus você não queria servir, mas o Senhor te escolheu e mudou teu coração, mudou teu ser, você é escolhido de Deus. Queridos irmãos, e ele instruiu ela, os irmãos imaginam, uma mulher já não recebia instrução, e se tivesse alguma instrução, não podia abrir a boca para falar nada, a mulher calada estava errada. Então ele falou, você vai chegar lá do rei, você vai se prostrar diante dele, vai fazer assim, 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 e eu vou ficar bem de olho. Quando você estiver terminando de contar o caos, eu entro atrás e endosso tudo o que você falou. Ela foi. Você acha que ela não foi tremendo, irmão? Que a própria palavra falou aqui, que ela chegou, se prostrou diante do rei, ele não foi muito receptivo com ela, não. E ele perguntou, o que você tem? O que foi? As coisas não era fácil para ela. Ela falou, não é que você tinha me prometido que meu filho reinaria? E agora o filho de Agite, Adonias, que está reinando, eu não estou entendendo mais nada. E contou toda a trama como foi, e entrou o profeta e endossou as palavras dela. O rei não deu ouvido às palavras dela necessariamente, mas deu ouvido às palavras do profeta. Irmão, vai cumprir na sua vida as palavras que Deus deu a Davi antes de morrer. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Deus vai pôr a palavra na sua boca. E você será ouvido, você será respeitado, você vai ter o seu valor reconhecido, porque Deus ama a tua alma. Bendito seja o Senhor.
Pode ser que você não esteja sendo ouvido, pode ser que não estão dando crédito às suas palavras. O Senhor te diz, assim como o profeta endossou as palavras de Batseba, o Espírito Santo endossa as tuas palavras essa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, então ele ficou sabendo de tudo aquilo, falou, olha, sela o meu cavalo, chama os profetas, chama os sacerdotes e chama Salomão. E o próprio rei foi e constituiu Salomão. Rei Davi constituiu Salomão como rei. Com essa palavra, a gente entende que aquele pedido de Salomão a Deus, dizendo, dá-me sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo, não foi só um pedido, não foi uma mega cena. Ele deu sorte num pedido. Não, irmão. Antes de ser rei, ele já notou que ele precisaria de muita sabedoria. Porque ele seria muito perseguido. Porque ele seria, enfim, enfrentado de todas as formas. E ele falou, Senhor, do jeito que a coisa está aqui, eu preciso de sabedoria. Eu preciso que tu me dê sabedoria para reinar, porque senão vão me derrubar. Antes de eu ser rei, já estão tentando me derrubar. Irmão, irmã, receba sabedoria essa noite no nome do Senhor Jesus. Receba sabedoria para passar esse 2022 em nome do Senhor Jesus. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar inteligência, Deus vai te dar uma mente boa, uma mente perspicaz, rápida, sagaz, para você passar as coisas e não entrar em nenhum embaraço. O Senhor desata todos os nós da tua vida no nome de Jesus. Se você entrar na briga, se você entra na pilha do adversário, quem se mistura com porco, come farelo. Não. Deus vai te dar sabedoria para você ficar acima. Quando você vê alguma provocação, Senhor, cubra-me com teu sangue. Senhor, não me deixe entrar nesse joguinho. Senhor, coloque em minha mente de Cristo, porque eu preciso ser feliz, eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso avançar, eu tenho um ano inteiro para vencer, eu tenho projetos que estão aqui no meu coração, que estão no teu coração. Deus te diz, eu te abençoarei muitíssimo. Te abençoarei grandemente. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele a quem Deus ama, irmão, Deus capacita, Deus coloca na pessoa condição, Deus coloca na pessoa inteligência vinda do céu, Deus direciona, Deus vai falando, Deus vai instruindo. Os irmãos acham que era quem que instruiu aquela mulher? Era o Espírito de Deus falando na boca do profeta, irmão. Deus vai pôr gente boa no teu caminho, que vai te dar bons conselhos, e você vai sair do outro lado glorificando a Deus. Lembremos-nos de Naamã, os irmãos lembram de Naamã, quando foi curado da lepra? Quando Eliseu mandou Geazi e falou, vai lá no Jordão e se lava 7 vezes, você vai ficar bom da lepra. Nem Eliseu não foi falar com ele. Ele ficou indignado, ficou bravo, se sentiu menosprezado e falou, porventura Abana e Farpar não são rios de Damasco muito melhor do que esse Jordão encardido aí? Rio por rio, na minha terra tem rio melhor, mas a bênção estava lá, irmão. Se Deus se mandar descer na profundeza da terra, você desce, irmão. Se o emprego que está proposto para você parece ser pequeno, mas foi preparação de Deus, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus não é nada. Não desfaz as coisas que Deus te deu, não desfaz o teu carro, não desfaz o teu emprego, não desfaz a tua roupa, não desfaz a tua capacidade. Eu não vou passar nesse concurso que eu sou muito burro. Não faça isso, irmão. Não menospreze o Deus que habita em você. Glória a Deus. Se o ímpio pode ser juiz, por que você não pode? Deus te abençoará, confia no Senhor, porque Deus está contigo. Aí o que acontece? Aparece uma pessoa boa no caminho de Naamã, um soldado falou, meu senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, para o senhor ficar curado, o senhor não faria? Claro que eu faria. Então, meu senhor, se lavar no rio é facinho, vai lá. Não custa nada, a gente já está aqui. E ele foi, se lavou 7 vezes e saiu curado, irmão. Seja humilde! Seja humilde, que aquele que se humilha, Deus exalta. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. E uma coisa muito especial nessa palavra, que tudo isso aconteceu e você não vê aparecer Adonias. Ele não foi falar com Davi, ele não gritou, ele não pulou, ele não esperneou, mas Deus foi movendo tudo ao seu redor, porque o que tem que ser, vai ser e pronto, irmão.
O que é nosso, o Senhor traz na nossa mão. Confie em Deus, irmão. Quando ele viu que tinha perdido o reino, Adonias, e lembremos-nos que Davi tinha tomado para sua mulher Abisag, uma jovenzinha, mas não tinha sido mulher dele de fato, como homem e mulher, porque ele já era muito velho. Ela cuidava dele que nem uma cuidadora. Aí Adonias, olha, lembra a história do lobo que pega a ovelha mais distraída? Foi de novo na mãe de Salomão, depois de Salomão constituído rei. Foi de novo não, foi então na mãe de Salomão. Batseba, fala com seu filho, meu irmão. Fala para ele me dar Abisag então para ser minha mulher, ela é tão bonita, e meu pai já é velho. E pronto, pelo menos eu fico com um prêmio de consolação. E Batseba, simples, irmão, inocente, foi até o seu filho. Seu filho estava no trono já, a palavra conta. Aí Salomão pegou ela, pôs sentada do lado dele no trono, porque ele era rei, mas ela continuava sendo a mãe dele, a rainha dele. Quando você estiver exaltado, não esquece de quem foi o teu piso, de quem foi teu alicerce para você chegar onde você chegou. Tem filho que enrica, esquece de pai, esquece de mãe, esquece de irmão, não faça isso, que Deus vai te cobrar muito lá na frente. A vida vai te cobrar. Tem uma música sertaneja, bem caipira, eu particularmente, no meu carro, estou sentado no meu carro, se eu não estiver ouvindo um hino, louvor, que às vezes me enfastia, eu enjoo, e largo mão de ouvir hino, aí põe lá na Terra FM e fica ouvindo aqueles caipira lá, trem quem tem, eu amo, gosto, é de mim, eu gosto e pronto, acabou. E tem uma música bem antiga lá, chama Coro de Boi, quando o irmão puder, o irmão ouve, da história do pai, do filho que mandou o pai embora porque a mulher não quis, e deu um couro de boi para servir de cama, e aí o netinho foi e pediu para o vô metade daquele couro. Uma história linda. E o pai falou, por que você pediu metade do couro de boi que eu dei para o seu avô? Ele está indo embora. Falou, não, eu vou crescer e vou casar, e pode ser que você venha morar comigo, e se nós não combinar, eu já estou guardando seu pedacinho de couro de boi também, para você levar embora. O que você plantou, você vai colher. Não esquece de quem foi tua base quando você estiver lá em cima. Olha sempre para baixo. Estende sempre a mão. Eu consegui, ele que se vire. Não faça isso, irmão. Seja uma bênção. Você está disposto a ser uma bênção? Às vezes, irmão, demora um pouquinho para chegar as coisas na nossa vida, porque nós temos o nariz muito empinado, irmão. Seja humilde no nome do Senhor Jesus, e Deus te abençoará grandemente, irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Davi e Salomão teve muita sabedoria, mas Davi teve muita humildade. Não teve rei mais humilde que Davi. E foi isso que quebrantou o coração de Deus. A humildade que vai diante da honra. A humildade, irmão, que move céus e terra. Uma palavra bem falada, com carinho, com humildade, com educação. Não tem porta que ela não abre. O amor abre todas as portas. Receba uma porção dobrada de amor na tua vida, no nome de Jesus. Todas as portas se abrirão, irmão. Bendito seja Deus. E Batseba foi até o seu filho Salomão e falou, meu filho, dá Abisag para o seu irmão. Adonias não era filho dela, não tinha nada a ver com isso. Mas ela se sensibilizou, mesmo sabendo da maldade que ele tinha feito. Ela não estava errada, irmão. Porque a gente faz o bem e faz para Deus. Se a pessoa te paga com mal, é um problema dele, não é um problema teu. Deus sabe de tudo. Deus não vai ter o culpado por inocente, nem inocente por culpado. Portanto, irmãos, ela foi e falou com seu filho, dá Abisag para ele. Irmãos do céu, Salomão se levantou do trono, rasgou suas vestes e falou para sua mãe, minha mãe, por que ele já não pede logo o trono inteiro de uma vez? Para ser rei no meu lugar? Que isso, meu filho? Ele não está pedindo isso. Minha mãe, a senhora não sabe que na lei antiga, aquele que se casa com a mulher do rei se torna rei no seu lugar? Ele não quer a mulher, ele quer o meu reinado. Hoje Deus está cortando o laço do passarinheiro na tua vida. Hoje Deus está cortando o laço do diabo na tua vida. Deus está desarmando a arapuca do inferno contra a tua vida. Por isso Deus te dá sabedoria pela sua santa palavra. No nome do Senhor Jesus, glorifica a Deus. Porque você parece tolo, mas você tem a sabedoria do céu.
Alguém olha para você e fala, mal sabe escrever o nome, ou não tem essa qualificação, ou não tem isso, não tem aquilo. Pode até não ter a ciência humana, mas você tem a sabedoria de Deus. Glória ao Senhor. Você tem a luz de Jesus Cristo. O Senhor é teu guia, o Senhor te guarda, o Senhor é tua sombra à tua direita. E assim aconteceu com Salomão, queridos irmãos. Assim se deu com Salomão. Foi por isso que ele pediu a Deus, me dá sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo, porque pelo que eu estou vendo aqui, a coisa vai ser feia, a coisa vai ser difícil. Tem misericórdia de mim. E o Senhor diz a todos nós essa noite, eu estou te dando uma porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante de sabedoria. Humildade, paz. Deus vai te dar olhos de caridade. Não sei porquê, Deus sabe por que manda a palavra. Que a coisa mais maravilhosa do mundo, irmão, é você ver uma pessoa rica, abençoada materialmente, com um coração caridoso. É um instrumento, é uma arma, irmão, que destrói o inferno. Porque quando você entra numa casa matando a fome da carne, fica facinho para você matar a fome da alma. E Deus quer um povo perdoador, Deus quer um povo amoroso, Deus quer um povo caridoso, Deus quer um povo cheio de misericórdia. E o Senhor te diz, amanhã começa o primeiro dia útil do ano, e eu vou fazer você começar esse ano transformado na minha presença. Recebe, irmão, essa santa palavra, no nome de Jesus, recebe essa boa palavra de Deus. Você vai entrar esse ano transformado pelo Espírito de Deus, e aquele que conseguia mexer com as suas estruturas, aquele que conseguia tirar você do centro, conseguia tirar você do teu equilíbrio, ele vai ver que ele perdeu as forças, ele perdeu as armas. Mas, irmão, o que aconteceu? O diabo parou de falar, não. Você parou de ouvir, glória ao nome do Senhor. Você parou de dar importância, glória a Deus. Porque quando um não quer, dois não briga. Ele vai continuar querendo, mas você não quer mais. No nome de Jesus, você não quer mais. Você quer paz? Receba a paz de Deus na tua vida. Entre ter razão e ser feliz, você escolheu ser feliz. Dá glória a Deus. A razão é o cavalo do diabo. Você está estribado nas mãos do Todo-Poderoso. Salomão estava nas mãos do Todo-Poderoso. Ele podia reivindicar o trono por razão, por direito. Mas aquele que confia em Deus, irmão, não precisa gritar. Lembra que você é ovelha, não é bode. E quando te aperta, você até geme, mas não berra. Glória a Deus. E o Senhor se alegra com o teu gemido, porque o apóstolo São Paulo diz que Deus ouve o gemido inexprimível da nossa alma. Deus está escutando os gemidos inexprimíveis da tua alma. Mas o que é um gemido inexprimível? Não dá para explicar. Olha, é um gemido de dor, é um gemido de alegria, é um gemido de fome? Não, é um gemido que é a soma de tudo que é mais profundo, que é mais oculto dentro do coração. Até esse gemido Deus ouve. Alamaia, e Deus ouviu essa noite o gemido da tua alma, e vem por essa palavra te dizendo, tu não estarás mais por baixo, eu te ponho por cima. Eu te coloco por cabeça e não por cauda. Eu te coloco para reinar e não para ser servo. Glória ao nome do Senhor. Então você está sendo escravo de sentimentos ruins. Você está sendo escravo de provocações. Você está sendo escravo de uma promessa vã. Bem-aventurado o homem e a mulher cuja força está no Senhor, irmão. Não é o teu chefe, não é o governo. Não é o dinheiro, não é a tua capacidade, é a palavra de Deus, é o Senhor na tua vida que te dará todas as coisas. Então não é o Senhor que enche o sol de poder, não é o Senhor que enche a lua de claridade, não é o Senhor que enche as marés e torna a fazê-la esvaziar de novo, não é o Senhor que falou com os animais para que entrasse na arca, é o Senhor que socorre a sua igreja. Glória a Deus nas alturas. É o Senhor que socorre o seu povo. É o Senhor que ouve a oração da tua igreja. Então não ponha a tua confiança em homem. Adonias não mexeu uma palha, irmãos. Se a mãe dele ficou sabendo, ele ficou sabendo também. Certamente se sentiu injustiçado, talvez nervoso, talvez amedrontado. Deus o sabe. Mas o Senhor foi e passou na frente. Irmão, se preciso for, minha irmã, essa noite, dá um passo atrás.
Deus está dando um passo à frente de você. Ele está te dizendo, fica atrás de mim, eu sou teu escudo e broquel, eu sou a tua verdade, eu sou a tua justiça, eu sou aquele que depõe a teu favor. Senhor, mas quem vai ser ao meu favor? O Senhor te diz, eu sou a teu favor. Eu sou a tua testemunha veraz. E o meu testemunho tem peso, porque além da sua testemunha, eu também sou teu juiz. Dá glória a Deus. Amados irmãos, que nós sejamos animados por esta santa e poderosa palavra, e que nós comecemos o nosso ano com o nosso coração lá em cima de alegria, dizendo, Senhor, eu não vou mais me rebaixar essas coisinhas pequenas, não. Eu não vou entrar mais nesse joguinho do adversário, não, fazendo de mim gato e sapato. Eu não, Senhor. Agora eu vou ficar firme na tua palavra, porque eu sei que meu negócio é com Deus. Meu compromisso é com Deus. Meu compromisso é comigo mesmo e com o meu Deus. Eu não estou mais nem aí para ninguém, para seu fulano nem seu ciclano. Eu estou na mão do meu Deus. Guardemos, irmãos, essa santa palavra. Deus seja eternamente louvado. Glória a Deus nas alturas.